expor-se a uma informação não é suficiente para gerar registros permanentes no seu sistema nervoso. Então, ensinar e aprender é um processo muito mais complicado do que mera exposição à informação. Eu tenho a convicção de que treinamento precisa ser algo trabalhado com um profundo conhecimento de psicologia. Sem psicologia não dá para fazer treinamento. Samuel Pfron Neto formou-se como professor normalista em Piracicaba, sua cidade natal, em 1949, e depois em pedagogia pela USP, em 1959, sendo mestre e doutor em psicologia pela mesma universidade. Fez estudos de pós-doutorado nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha e no Japão. Chefiou várias missões culturais a este último país e à China. A produção bibliográfica de Pfron Neto abrange mais de meia centena de livros e cerca de meio milhar de pesquisas e artigos publicados no país e no exterior. Lecionou e pesquisou por muitos anos na USP, em cursos de graduação e pós-graduação, e foi igualmente professor e pesquisador em várias outras instituições de ensino superior. Seu nome está ligado como presidente, conselheiro ou membro da diretoria a várias sociedades e organizações, entre as quais o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a Academia Cristã de Letras. Criou e dirigiu o curso de Psicologia das FMU de São Paulo. Dentre as numerosas homenagens e diplomas e honrarias que recebeu, figuram o título Personalidade do Ano em 1997 do Rotary Club de São Paulo e a atribuição de seu nome a uma escola de ensino fundamental e médio de Ribeirão Preto, o Liceu Samuel Pfron Neto. Em cerimônia presidida pelo príncipe Akihito, recebeu em 1975 em Tóquio os prêmios Japão de Televisão e Rádio Educativos, otorgados aos programas que produziu na Fundação Padre Anchieta nos anos 70. Presidiu a ABRAP, em São Paulo, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Foi presidente da FUNTV do MEC, no Rio de Janeiro, de 83 a 85. Preside a PNA, Pfron Neto e Associados, em São Paulo, empresa especializada em recursos humanos e treinamento com atividade editorial. Eu nasci em Piracicaba, nasci numa cidade pacata, nasci numa família pacata e num tempo muito gostoso, nos anos 30. Eu tive uma infância muito feliz e muito marcada pela presença dos meus pais. Papai era violinista de orquestra antes de ser comerciante. Eu sou um caso curioso de híbrido religioso. Minha mãe era católica e os meus parentes, pelo lado paterno, são protestantes. De modo que papai lia à noite a Bíblia para nós, para mim, para minha mãe. Eu era filho único. E essa leitura ele gostava de fazê-lo, por curioso que isso possa parecer, na Bíblia católica, que era em português. A Bíblia Católica de mamãe era de 1800 e poucos, na tradução do padre Figueiredo. E papai lia também em alemão a Bíblia do Dr. Martinho Lutero, numa edição velhíssima, esta aqui de 1702. Apesar da divergência religiosa, eu nunca vi meus pais discutirem nem sobre religião, nem sobre coisa nenhuma. Eles se amavam muito. Eu estudei sempre em escola pública. Fui aluno de grupo escolar, depois fui aluno de ginásio, de curso normal, de escola do Estado, e fiz o meu curso superior na USP. Portanto, sou
um produto típico de ensino público brasileiro, num tempo em que ensino público era sinônimo de excelente qualidade. Formei-me no curso normal, da Escola Normal Oficial, depois Escola Normal Sudmenuti de Piracicaba, e desde 1950 eu comecei a lecionar. Lecionei pela primeira vez numa famosa instituição de Piracicaba, o Colégio Piracicabano, que deu depois origem à Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. Os meus namoros com a psicologia começaram muito cedo. Eu tive um professor na Escola Normal Sudmenuti. Agora me lembro que ganhei dele um volumaço, um livro de umas 600 páginas, e tanto ou mais, de nada mais, nada menos do que o Dr. Ivan Pavlov, chamado Los Reflexos Condicionados. Foi o primeiro livro de psicologia, por assim dizer, hard, pesado, que eu li de ponta a ponta, rabisquei e fiquei entusiasmadíssimo com essa perspectiva dos reflexos condicionados. Eu devo isso ao professor José Rodrigues de Arruda. Ele é o meu patrono na Academia Paulista de Psicologia e é uma figura que eu venero como aquele que me entusiasmou pelo estudo, pela pesquisa e pelo trabalho como profissional na área de psicologia. Paralelamente a isso, eu comecei muito cedo também em mídia. Eu trabalhei em rádio, eu fui locutor de rádio, fazia programas radiofônicos em Piracicaba nos meus verdes 13, 14, 15 anos de idade. Eu fui jornalista. Meu primeiro artigo no Jornal de Piracicaba saiu quando eu tinha 13 anos. E praticamente naquela ocasião fui convidado para trabalhar na redação do jornal. E permaneci como redator do jornal até o início dos anos 50. Foi a melhor universidade que eu tive em toda a minha vida. Sem nenhum menoscabo para a USP, sem nenhum menoscabo para outras escolas que foram preciosas também, mas no jornal eu acho que eu me formei sem diploma, talvez muito mais do que nos outros cursos formais. Em Piracicaba também foi que eu conheci Fortunato Losso Neto, um jornalista brilhante, dublê de médico e jornalista. Eu dediquei um livro inteiro a ele e ao Jornal de Piracicaba, junto com um colega meu, um companheiro, com o Carlos Roberto Martins Sodero. O Carlos e eu, a convite, aliás, do próprio jornal, produzimos uma obra na qual se conta a história deste matutino e boa parte é a respeito de Losso Neto. Ele foi o meu segundo pai. Eu tive um pai genético, um pai de carne e osso, que cuidou amorosamente, afetuosamente da minha educação, da minha formação em casa, como a mãe, mas tive um pai, por assim dizer, cultural, que foi Fortunato Losso Neto. Eu acabei vindo para São Paulo para cursar a Faculdade de Filosofia da USP. Só podia fazê-lo à noite, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, ganhar o pão a essa altura. Eu era já casado com a Olga, com a minha esposa tínhamos já uma filha, pequenina ainda, com seus 4, 5 anos de idade, e de modo que eu tinha que prover o sustento, o meu e da minha família, e o jeito era estudar à noite e trabalhar durante o dia. Foi assim que eu completei o curso, na época de pedagogia, porque não havia curso de psicologia naqueles tempos. Depois de ter sido aluno, eu recebi 2 convites literalmente ao mesmo tempo para ser professor. O primeiro convite foi formulado por Arrigo Angelini. Arrigo queria que eu fosse colaborar com ele na, então, cadeira de Psicologia Educacional. Mas recebi simultaneamente um convite de uma figura inesquecível para mim. Marcou-me muito. Laerte Ramos de Carvalho. Laerte era professor de História e Filosofia da Educação e um dos redatores do Estadão. Laerte queria que eu fosse para a cadeira de História e Filosofia da Educação. Gostava muito de psicologia, mas gostava muito também de história, particularmente de História da Educação e de Filosofia da Educação. De modo que a decisão final foi tomada em função de um critério muito prosaico. O Arrigo me oferecia uma vaga imediatamente, para eu começar, digamos, no dia seguinte.
E como eu tinha que manter a família, eu optei pela oferta feita pelo Arrigo e foi uma escolha muito feliz. Laerte convidou-me primeiro para fazer parte do conselho do Centro Regional de Pesquisas Educacionais. Laerte, então, dirigia o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, convidou-me para fazer parte do conselho. Eu, nessa ocasião, tive como companheiros figuras exponenciais, Carlos Correia Mascaro, com o Roque Spencer Maciel de Barros, Amélia Americano, Domingos de Castro, e uma outra figura inesquecível para mim, que eu conheci nessa ocasião, Dante Moreira Leite. Dante era do Centro Regional. Fernando Henrique Cardoso era pesquisador do Centro Regional. Laerte convidou-me para me dedicar a um organismo que existia, recém-criado, no Centro Regional, denominado Serviço de Recursos Audiovisuais, o SRAV. Não se falava naquele tempo em mídia na educação, ou mídia educativa. Falava-se de recursos audiovisuais. Laerte, a essa altura, estava empenhado em desenvolver TV dentro da Universidade de São Paulo e, em virtude, mais uma vez, da influência de Laerte, eu dei com os meus costados nos Estados Unidos. Isso foi nos anos 60. E fui aprender a fazer televisão em alguns dos centros mais avançados dos Estados Unidos, com os cobras do assunto. Esse conviver com psicólogos que usavam a televisão para ensinar psicologia foi incrivelmente produtivo e iluminador para mim. Levou-me à conclusão de que podíamos fazer, se não melhor do que, mas tão bem quanto eles faziam nos Estados Unidos com a nossa prata da casa aqui. Devo a isso, certamente, a minha indicação para ser um dos responsáveis pela introdução da TV na Universidade de São Paulo. Eu estava posto em relativo sossego na USP quando recebi uma convocação para comparecer ao gabinete da então secretária da Educação do Estado, a doutora Esther de Figueiredo Ferraz. Ela me acolheu com muita simpatia e disse: Fron, você foi comentado aqui, várias pessoas referiram-se a você, e eu quero que você assuma a parte de ensino na Fundação Padre Anchieta. Você já tem aqui também uma companheira que ela parece que vai aceitar, chama-se Nídia Alícia. A Nídia vai ficar com a divisão cultural e você vai ficar com a divisão de ensino. Eu aceitei, na mesma hora. Eu disse: eu vou sim. Eu sempre gostei de desafios assim. Era uma trabalheira de 24 horas por dia. Foi essa época em que, por exemplo, a divisão cultural e a divisão de ensino se juntaram para fazer um projeto que ficou famoso, o projeto Vila Sésamo. Esta figura aqui é a do Garibaldo, uma figura que ficou famosérrima nessa bonita aventura que foi a produção de Vila Sésamo. Eu, com a cara e a coragem, embarquei, fui para o Japão e apresentei esses programas num congresso internacional de televisão e rádio educativos feitos na NHK de Tóquio. Havia uma escolha dos melhores programas educativos de rádio e televisão do mundo, pois este que lhes fala teve a surpresa, a alegria de saber que nós tínhamos ganho 2 prêmios Japão. Esse símbolo que está aqui na minha gravata é a fênix, que é o símbolo do Prêmio Japão. A fênix que renasce das cinzas. É um símbolo muito forte para os japoneses. Ganhamos esses prêmios Japão e isto fez com que a divisão de ensino passasse a ter uma presença mundial. Viu-se que nós éramos capazes de fazer os programas tão bons ou melhores do que aqueles feitos por outros países. Note que nessa competição entraram Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, etc.
Ainda é uma lembrança que me comove até agora, me embarga a voz. A cerimônia da premiação foi presidida pelo então príncipe Akihito e a princesa, a sua esposa. Então, isto não se apaga nunca. Psicologia, educação e mídia. Para mim, essas três coisas, desde muito cedo, se mostraram muito integradas, muito ligadas entre si. E isso perdura, eu acho que ao longo de toda a minha carreira profissional. Todas as experiências que eu tive na televisão educativa foram marcadas por uma consciência muito clara de que era preciso pôr psicologia lá dentro. Eu me orgulho e muito de ter sido um dos pais do curso de psicologia da USP. Eu participei intensa e ativamente da criação dos conselhos de psicologia, da lei do psicólogo, da criação do curso de psicologia da USP. Com a liderança de Arrigo Angelini, nós enfrentamos obstáculos incríveis, porque havia um grupo, inclusive dentro da própria psicologia na USP, que era contra a criação do Instituto de Psicologia. E em 69 e 70, eu e Arrigo publicamos no jornal O Estado de São Paulo artigos mais ou menos inflamados, explicando por que psicologia na USP precisava ser um instituto e não um agregado ao setor de ciências biológicas ou ao setor de filosofia, ao setor de sei lá o quê, como muitos defendiam. Pois esses artigos no Estado, por informações que eu tive depois, ao que tudo indica, foram decisivos. Depois de toda essa luta, ocorreu então a votação no Conselho Universitário. Nessa votação houve empate. Metade das pessoas a favor da criação do Instituto de Psicologia e outra metade contra. A oposição trabalhou bem também o problema. E o conselho era então presidido pelo doutor Eurípides Simões de Paula. O Eurípides declarou o seguinte: bom, eu tenho então que dar o voto de Minerva, está empatado. Então, para o desempate, eu voto pela criação do Instituto de Psicologia. Foi assim, por um voto, que o Instituto de Psicologia foi criado na Universidade de São Paulo. Nessa luta, a liderança de Arrigo Leonardo Angelini, que foi, aliás, o primeiro diretor do Instituto, foi fundamental. Sem ele, o Instituto de Psicologia não existiria na Universidade de São Paulo. Eu fiz o curso de especialização, fui vítima de uma série de mudanças na legislação sobre cursos de especialização. Acabei fazendo um curso de especialização de 4 anos de duração, porque ao término do primeiro, do segundo ano, vinha uma nova legislação que mudava tudo, passava a exigir outras disciplinas e tal. Então eu penei durante 4 anos, e assim também meus colegas, até que conseguimos o nosso título de especialista em psicologia. Esta especialização foi tão pesada que acabou sendo convertida pela própria Universidade de São Paulo em título de mestrado. Após, portanto, a especialização que virou mestrado, eu fiz também o doutorado e doutorei-me de novo com a minha tríade na cabeça. A minha tese de doutoramento é sobre comunicação de massa. É uma tese que combina psicologia, imagens dos meios de comunicação de massa e educação. Em meio a tudo isso, um componente fundamental para mim foi a minha ligação com a área de recursos humanos, de treinamento, de formação de pessoal. Desde muito cedo eu trabalhei nesse domínio, como psicólogo e como educador. E nesse trabalho eu tive o privilégio de conduzir programas, eu próprio, na raça e na garra, de treinamento para Shell, treinamento no Chase Manhattan, treinamento na Alcan, treinamento na Editora Abril, treinamento na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, treinamento para o MEC, para o Ministério da Educação e Cultura, enfim, uma porção de organizações de pequeno, médio e grande porte, até há pouco.
Em treinamento, você se vale de recursos psicológicos, conhecimentos, habilidades, competências, mas se vale também de mídia, de recursos que você mobiliza, como é Sua Majestade o computador, como é a televisão, como é o rádio, como é o áudio, como é o material impresso. Em meio a esta preocupação, eu acho que foi que cresceu em mim a necessidade de escrever sobre. E daí eu ter publicado um livro, Comunicação de Massa, que é uma forma simplificada da minha tese de doutoramento na USP, e que teve uma continuação, Tecnologia da Educação e Comunicação de Massa. Mais recentemente eu publiquei o Telas que Ensinam, igualmente centrado nessa tríade a que eu me referi, aprendizagem, mídia, educação. Eu me lembro com saudade de um tempo em que eu fui convidado, mais uma vez, por Esther de Figueiredo Ferraz. Ela era assessora, consultora, conselheira da presidência das FMU, das Faculdades Metropolitanas Unidas. Esther convidou-me para criar o curso de Psicologia das FMU. Eu estava, nessa ocasião, saindo da cultura, e aceitei com muito agrado esse desafio. E lá fui eu. Levei muita gente da USP, muita gente comentava até, dizia que o curso de Psicologia da FMU era uma espécie de filial do curso de Psicologia da USP. Tantos eram os professores e ex-alunos da USP que estavam colaborando comigo na criação, no estabelecimento e no funcionamento do curso. E fiquei 5 anos. Eu fiz um contrato por 5 anos, que era o tempo para formar a primeira turma. Aqui está a minha turminha, que se formou comigo. Após esse trabalho, e em paralelo com as atividades no Conselho de Psicologia, eu presidi o Conselho de Psicologia de São Paulo, fui conselheiro por muitos anos, desde a criação do Conselho. Isto significa que participei ativamente, extensamente, de instituições de cultura renomadíssimas. Fui membro do CONCINE, o Conselho Nacional de Cinema, no Rio de Janeiro. Fui conselheiro do Mobral, que cuidava da educação de adultos no Brasil. E ingressei em várias entidades, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de que eu fui vice-presidente. Ingressei na Academia Cristã de Letras, na Academia Paulistana de História, no Conselho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, onde eu tenho a honra, o privilégio de privar com algumas das cabeças mais notáveis do país em reuniões verdadeiramente memoráveis. Nós estávamos, àquela época, no Conselho de Psicologia de São Paulo, no qual eu era presidente, fui conselheiro, e tinha um queridíssimo companheiro, Carlos Del Nero. Surgiu a ideia de criarmos uma Academia Paulista de Psicologia. O Carlos não perdeu tempo. Passados alguns dias, ele me apresentou um primeiro esboço de estatuto. Estudamos isso tudo, examinamos, discutimos, entramos em contato com algumas personalidades de primeira plana da psicologia em São Paulo naquela ocasião. A ideia foi aceita com muito agrado e, graças a isso, quando se encerrava o ano de 79 e, portanto, o ano da comemoração do centenário da psicologia como ciência, surgia a Academia Paulista de Psicologia. Mas qual é, então, este legado ou esta profissão de fé? Primeiro, eu estou convencido de que a psicologia no Brasil de hoje, no Brasil de agora, e no Brasil desses próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, tremendamente necessária. Precisamos de boa psicologia, precisamos de bons psicólogos no Brasil, só que nós precisamos dar essa psicologia com um embasamento científico muito sólido, muito mais sólido do que tem sido feito. E eu acho que está faltando ciência na psicologia brasileira. A psicologia brasileira tem muito blá 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 e pouca ciência, pouca pesquisa. Em segundo lugar,
Eu sou incuravelmente otimista. Eu encaro sempre com esperança e com otimismo, especialmente quando eu vejo essa meninada de hoje, essas moças, esses rapazes com os quais eu convivo, nas universidades, no trabalho. Isso me dá muita esperança. Eu acredito nesse Brasil de amanhã por causa dessa gente boa. Em terceiro lugar, além desse otimismo que eu mencionei, eu mais e mais acredito que nós precisamos lutar. E lutar muito, e lutar com todas as forças, contra algo que tem sido a minha última preocupação nesses últimos tempos: a desaparição da infância. Estamos matando a infância no Brasil. A criança é a grande vítima, nessa desaparição da infância que eu me refiro, vítima primeiro de uma visão materialista de tudo. O espiritualismo está cada vez mais temeroso de dizer a que ele veio. Eu fico surpreso quando vejo perante certas pessoas uma reação estranha quando eu digo: olha, eu sou católico e praticante. Mas você não é psicólogo? Sim, mas não há contradição nisso. Eu posso ser psicólogo e ser católico praticante. Tenho fé em Deus, tenho minhas convicções religiosas e levo isso tudo muito a sério. Isso faz parte dessa espiritualidade a que eu me refiro. Note que espiritualidade não é só religião, mas é inclusive crença no sobrenatural, crença de que nós não somos meros robôs. Eu recebi muitas honrarias. Uma delas é que fui surpreendido com a criação de uma escola que tem o meu nome, em Ribeirão Preto, uma escola bonita, linda, enorme. Eu fiquei muito comovido quando o Rotary Club lembrou-se de mim e me convidou para ser um dos homenageados como personalidade do ano numa festa belíssima. Uma jornalista, a questão de algumas semanas atrás, fez-me na Federação do Comércio uma pergunta ao fim de uma conferência curiosa. Disse: professor From, se o senhor nascesse de novo, que tipo de vida o senhor gostaria de ter? Imagine que o senhor vai nascer outra vez. Disse: minha filha, sem tirar nem pôr, a mesma vida que eu tive até agora, junto aos meus pais, aos meus amigos, a alegria que experimentei por ter uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, um neto maravilhoso. Eu sou teimosamente trabalhador. Enquanto for possível, enquanto puder, quero continuar na ativa, vivendo uma vida de trabalho e de amor. Isso, aliás, é Freud, não? Arbeit é trabalho. Freud dizia: und Liebe e amor. Amor e trabalho. Esta é a vida. E a vida é bela.